Olá, semana de muita tensão, polêmica e discussões no plenário da Câmara. Na véspera do prazo final, deputados e deputadas aprovaram a medida provisória que criou toda a estrutura do governo. Foi aprovado ainda o projeto que só considera reservas indígenas as áreas ocupadas no dia da promulgação da Constituição, em 1988, e um projeto que aumenta a responsabilidade de empresas responsáveis por desastres com desabrigados. Vamos começar com um projeto que estabelece o chamado marco temporal para as reservas indígenas. A proposta só permite a demarcação das terras efetivamente ocupadas no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O projeto proíbe ainda a ampliação das reservas já demarcadas e considera nulas as demarcações de terras que não estavam ocupadas 35 anos atrás. Além disso, prevê indenização para os ocupantes de boa-fé das áreas transformadas em reservas. E eles não poderão ser retirados enquanto não forem pagas as indenizações. O projeto foi enviado ao Senado, depois de aprovado por 283 votos contra 155, em meio a muito debate entre deputados do governo e da oposição. Todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Eu sou fruto dessa luta, porque vocês sabiam que a cada vez que vota projeto como 490, acelera o genocídio e os conflitos territoriais. O que nós estamos dizendo aqui é que em 2019 foram 135 lideranças indígenas assassinadas. 2021 foram 185 lideranças também tombadas. A única segurança que é dada é aquela já prevista pelo Supremo Tribunal Federal, de que, se for demarcada alguma terra fora do marco temporal, o proprietário da terra vai ser indenizado. Pronto, acabou. É uma garantia de que o sujeito tem o direito à segurança jurídica, de que o passado não vai ser incerto. E faço aqui as minhas palavras, as palavras do ministro Gilmar Mendes. Certamente já houve indígenas em Copacabana. O projeto permite que as comunidades indígenas exerçam atividades econômicas nas áreas demarcadas. Proíbe o arrendamento, mas permite contratos de parceria com não indígenas. Além disso, prevê isenção tributária para as comunidades indígenas. Um dos debates em plenário foi sobre a constitucionalidade da medida. O marco temporal foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2007, mas para um caso específico, a retirada de fazendeiros da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O que estamos hoje aprovando aqui na Câmara dos Deputados nada mais é do que aquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a tese de que tem que existir um marco temporal, tem que existir uma data para que se considere uma terra indígena ocupada como tradicional. Não é razoável que no nosso Brasil prevaleça uma ação criminosa da FUNAI contra o direito estabelecido pelas leis brasileiras. Esse projeto é inconstitucional, ele é injurídico, ele não pode ter temporalidade, isso é um direito originário, não pode muito menos ser por PL, porque isso é uma cláusula pétrea da Constituição, jamais poderia ser tratado por lei ordinária. Esse projeto fere direitos dos povos originários, dos povos indígenas, desconhece os conflitos de terra, desconhece a expulsão dos povos indígenas dos seus territórios, desconhece os povos isolados, desconhece o histórico desses povos. E faltando menos de 24 horas para perder a validade, a medida provisória que definiu a estrutura de 37 ministérios do governo Lula foi aprovada em uma sessão marcada por obstrução da oposição e críticas à articulação política do Palácio do Planalto. A decisão foi referendada em seguida pelo Senado, o que evitou que a esplanada dos ministérios voltasse à configuração do governo Jair Bolsonaro, com apenas metade dos ministérios. O risco da MP não ser aprovada a tempo levou deputados governistas a defenderem o direito do governo eleito estruturar a administração federal de acordo com o programa referendado nas urnas. Mas ficou clara a insatisfação de vários partidos com o governo. Nós estamos falando aqui de uma competência privativa do presidente da República. Foi um presidente eleito pelo povo, que tem um programa de governo, e esse programa se expressa também na organização do seu ministério. Por isso que foi recriado o Ministério das Mulheres, o Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, foi criado o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas.
Eu queria aqui me dirigir ao colega deputado Lindeberg, no sentido dele fazer um apelo ao governo para que cumpra com as suas obrigações em relação a essa casa, que o governo não está cumprindo. Nós temos aí pendências orçamentárias, emendas parlamentares impositivas que o governo se recusa a liberar, a pagar. Isso é uma obrigação do governo, não é favor nenhum, é para atender aos municípios. O texto da MP original foi alterado pelo relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, o que motivou críticas de partidos da base do governo, como a Rede e o PSOL. Uma das alterações tirou do Ministério dos Povos Indígenas e transferiu para o da Justiça a atribuição de demarcar terras indígenas. Já o Ministério do Meio Ambiente perdeu atribuições sobre saneamento básico, recursos hídricos e sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Mas, diante do risco de extinção de novos ministérios, como os do meio ambiente e dos povos indígenas, a base do governo votou a favor do texto, sob críticas da oposição. Existe um movimento da extrema-direita e da base bolsonarista em caducar a medida provisória para que ministérios importantes sejam debelados, para que volte o apagão na cultura e a gente perca a estrutura do Ministério da Cultura, para que não tenha o Ministério da Igualdade Racial para propor medidas de enfrentamento ao racismo no nosso país, para que se desmonte a estrutura dos direitos humanos, do desenvolvimento agrário. O desgoverno Lula sem articulação política, de respeitando os partidos, principalmente do centro. Use e abusa dos senhores. E chega essa hora, 10 horas da noite, e os senhores vão votar com esse desgoverno que não respeita o parlamento, para aumentar a gastança desenfreada do PT, e vamos dar esse gesto para aumentar em quase 40 ministérios o nosso país. Isso é uma afronta ao povo, pagador de imposto. Mas também teve proposta aprovada por unanimidade. Foi o caso do projeto que aumenta as obrigações das empresas responsáveis por desastres, como o de Brumadinho, em Minas Gerais, ou o que está acontecendo em Maceió, em Alagoas. Nos dois casos, atividades de mineradoras fizeram com que milhares de pessoas tivessem que deixar suas casas. O projeto aumenta a responsabilidade das empresas e amplia os direitos de quem teve que abandonar suas casas, prevê indenização e o direito das pessoas voltarem para suas casas quando houver segurança. As empresas terão ainda que arcar com custos de moradia e de tratamento médico e psicológico dos atingidos, além de despesas referentes ao tratamento e abrigo dos animais afetados. O projeto foi enviado para o Senado. Faz 5 anos que milhares de vítimas em Maceió foram atingidas por um crime ambiental. O que hoje esta casa está fazendo é socorrendo milhares de pessoas com justiça. Primeiro, as pessoas terão direito à indenização moral por pessoa e não por núcleo familiar. Segundo, terão a indenização material. Terceiro, a área atingida pertencerá ao município ou, uma vez recuperada, retornará àqueles antigos proprietários. O plenário da Câmara também aprovou, sem muita polêmica, a medida provisória em vigor desde o início do ano que recriou o programa Bolsa Família e extinguiu o Auxílio Brasil. A MP estabeleceu o valor mínimo de R$ 600 por família beneficiada, além de um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Além disso, o texto aprovado permite o pagamento do auxílio gás aos beneficiários do Bolsa Família. O governo coloca muito claramente que o combate à fome é uma prioridade, mas, ao mesmo tempo, coloca também critérios importantes para acenar para o Brasil o que é o conjunto de uma política social. A presença dessas crianças nas escolas e também a presença da vacina com as crianças que estão na escola. O relator acatou emendas apresentadas pelos deputados e fez pequenas alterações no texto. Uma das mudanças inclui as mulheres que estão amamentando entre as beneficiárias de bônus de R$ 50. Outra foi a permissão do empréstimo consignado para beneficiários do benefício de prestação continuada, o BPC, pago a pessoas idosas e com deficiência. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Até lá.